Olá, você que me ouve aí na sua casa, aqui quem fala é o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje eu quero trazer para você um tema muito importante em nossos dias. E o tema é o seguinte: todo presbiteriano deve sustentar que não existem novas revelações. Eu vou repetir. Todo presbiteriano e presbiteriana deve sustentar que não existem novas revelações. Esse tema é importante porque eu acredito que você saiba que os presbiterianos, em relação ao grande número de evangélicos no Brasil, é uma pequena fração. Segundo o IBGE de 2010, não chegamos a ser nem 1% dos 24% que são registrados no IBGE de 2010. E grande parte, pelo menos 12%, são registrados como pentecostais. É um número muito grande. Passaram-se mais de 10 anos e com certeza esse número só tem crescido. Hoje algumas agências informam que o número de evangélicos chega a 32%, alguns até 33%. O caso é que os presbiterianos são a minoria, assim também como aqueles que se autodeclaram calvinistas. Então esse tema, portanto, ele é muito importante para que nós possamos reconhecer um pouco mais da nossa identidade e assim podermos exalar a boa doutrina como Cristo espera que nós façamos. Então eu quero começar com o tema que eu vou repetir, que todo presbiteriano deve sustentar que não existem novas revelações, apresentando dois fundamentos. Então anote aí, ou pelo menos guarde, esses dois fundamentos que eu vou passar agora. O primeiro fundamento é um fundamento confessional. Diz na nossa Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 1, na sua seção 1, o seguinte, eu estou pegando uma das partes, a última frase. Isso, o Senhor ter revelado e também a sua vontade, escrevendo toda na Bíblia, torna a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. Ou seja, o que a Confissão de Fé de Westminster está dizendo, no seu capítulo 1, na sua primeira seção, é que cessaram-se os antigos modos de Deus revelar a sua vontade, ou seja, Deus não revela mais a sua vontade como já o fez nos registros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vou passar agora um segundo fundamento, um fundamento bíblico de referência. E aí eu quero me utilizar da sua memória. Deus, por exemplo, não revela mais sua vontade em sonhos, como fez com José do Egito, lembra-se? Também como fez com o profeta Daniel na Babilônia. Eu retiro esses dois exemplos do Antigo Testamento. E Deus também não se revela mais por profecias, como ocorrem no Novo Testamento. Aquelas revelações dadas a pessoas para serem comunicadas verbal ou por escrito para o povo de Deus na igreja. Por quê? Porque nós acompanhamos o entendimento bíblico que Deus mudou a maneira como nos trata. E isso está bem registrado no livro aos Hebreus, no seu capítulo 1, verso 1 e 2, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, nestes últimos dias, frisa isso, referente à era apostólica, nos falou pelo Filho. Ou seja, Deus agora não utiliza mais os mesmos meios que Ele utilizou tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ele utiliza uma nova forma de falar conosco, a mediação do Filho. E aqui, por isso nós entendemos que o Filho se manifesta na suprema revelação, que são as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Quero, antes de continuar, lembrar aqui que quando nós falamos que as profecias cessaram, as novas revelações cessaram, nós estamos defendendo aqui um entendimento de profecia.
a saber, que profecia trata-se de uma revelação dada por Deus para ser comunicada à igreja, ou seja, um profeta no Novo Testamento era alguém que recebia uma revelação de Deus e precisava comunicar para o povo de Deus, para a igreja. Lembre-se, por exemplo, da profecia de Ágabo, que está registrada em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 11, verso 27 e 30, onde ele dá a entender pelo Espírito Santo que haveria de vir uma grande fome naquela época. E tem também Ágabo, quando ele faz uma profecia, uma revelação ao apóstolo Paulo, atando a si mesmo com um cinto, dizendo que o dono daquele cinto seria atado da mesma forma, seria preso e levado pelos romanos. Então estas são profecias de Ágabo. E também como ocorria na igreja de Corinto, no seu capítulo 14, na Epístola aos Coríntios, no seu capítulo 14, registra como as profecias atuavam no culto público, onde algumas pessoas tinham a oportunidade de fazer revelações, e isto tinha espaço no culto público da época. Portanto, estas formas do manejo da profecia, elas não ocorrem mais hoje, elas cessaram também. Portanto, você precisa ter claro esses dois fundamentos que tratam acerca que sustentam que nós não temos mais novas revelações. Primeiro, o fundamento confessional. A nossa Confissão de Fé de Westminster estabelece isso, esta interpretação, baseada em Hebreus, em seu capítulo 1, verso 1, e também um fundamento bíblico para isso nós temos, que são, por exemplo, o entendimento do que é profecia como revelação, e de que isto não ocorre mais como ocorreu com Ágabo e como ocorria no ambiente retratado na primeira Epístola de Coríntios, especialmente em seu capítulo 14. Guardado isso, agora eu preciso avançar e falar dos argumentos que vão dar embasamento a esses fundamentos que são essenciais para nós. Então a pergunta natural seria: quais são os argumentos que sustentam que não existem novas revelações? Então agora eu vou demonstrar dois argumentos, principalmente. Esses argumentos, à guisa da honestidade, não são meus propriamente ditos. Eu selecionei de alguns outros bons argumentos de Richard Gaffin, em seu livro Perspectiva sobre o Pentecostes. Este livro é um livro que saiu pela editora Puritanos, e ele apresenta uma visão muito sóbria acerca de profecia e revelações, e de muito do que arrazoou, argumentou. Eu vou destacar dois argumentos que creio que são os mais sólidos. Então vamos lá. O argumento número 1 que ele dá, que afirma que não há mais novas revelações. Então, o argumento 1 seria que não pode existir novas revelações porque o cânon do Novo Testamento está fechado. Veja, se existissem novas revelações, precisaria existir os registros disso. Então, a Bíblia não teria mais fim, porque se as novas revelações estão ocorrendo, profecias estão ocorrendo, elas precisam ser registradas e precisam ser acopladas nas Escrituras Sagradas. E aí, então, a Escritura não teria um fechamento. Então, este argumento do cânon fechado é uma demonstração de que não existem mais profecias com o mesmo status que existia no primeiro século, porque o cânon está fechado, e por cânon, estou dizendo, os livros do Novo Testamento encerram-se nos seus 27 livros. E eu estou entendendo aqui que as profecias, elas sempre se direcionam, em primeiro plano, à igreja. Profecias na Bíblia não ocorrem com fundo privados ou são privativas. Não existe registro na Bíblia de uso privativo de profecia. Como assim? Eu me refiro a alguém vindo para a igreja e Deus levantar alguém naquela época, no primeiro século, diz: olha, você vai ganhar um telefone, olha, você vai ganhar um carro. Não, esse tipo de expediente não ocorre no Novo Testamento. As profecias tinham um cunho revelacional, sim, mas em direção à igreja e não em direção a desejos privados e particulares. Mesmo alguns personagens que são foco de profecia,
estes mesmos personagens, eles eram emblemáticos para a igreja. Eu cito, por exemplo, o relacionamento de Pedro com Cornélio, em Atos capítulo 10, quando Pedro se direciona a Cornélio, porque houve uma revelação, Deus queria que Pedro fosse para lá, e Pedro então vai até Cornélio e prega o evangelho a Cornélio. Este expediente revelacional ali, embora esteja atendendo a Cornélio diretamente, tem como cenário de fundo impactante a entrada dos gentios na igreja. Tanto é que isto será o gatilho para, no capítulo 11 de Atos, os discípulos inquirirem Pedro por ter falado com o gentil, e logo no Atos capítulo 15 estamos lidando com as questões da entrada dos gentios na igreja. Então, mesmo Deus utilizando Pedro para se direcionar a Cornélio, não era a figura de Cornélio privativamente que estava em evidência, mas toda a igreja. Então, não há registro bíblico de profecias veiculadas para o atendimento de demandas pessoais privativamente. Pelo menos não há registro bíblico que as coisas funcionavam assim. Então, esse é o primeiro argumento, que creio que é muita força. E no final, mais adiante, nós vamos falar um pouco do que as pessoas entendem sobre profecia hoje. Por enquanto, vamos ficar com esse argumento, né? O cânon fechou, não existem mais profecias, porque se existisse profecias, precisaria ser registrado e ser acoplado ao Novo Testamento. O segundo argumento é que os profetas não existem mais. E agora eu vou desdobrar esse argumento em justificativas. Mas o segundo argumento, o principal, o segundo argumento é que não existem mais profetas hoje. Primeiro, nós precisamos saber quem são esses profetas que me refiro. Eu estou me referindo aos profetas do Novo Testamento. Não estou falando dos profetas do Antigo Testamento, porque já não existiam mesmo no período do Evangelho. Cristo aponta João Batista como o último profeta convencional, ou seja, do Antigo Testamento. Nós estamos falando de profetas que não existem, com os contornos e moldes que vão emergir do Novo Testamento, que no Antigo Testamento já não existia mesmo. Então, quem eram esses profetas do Novo Testamento? Primeiro, é importante destacar que eles são um grupo diferente dos apóstolos. Lá em Efésios, no seu capítulo 4, verso 11, está dito assim acerca deste grupo. O relato de Efésios 4 fala acerca de Cristo dando dons aos homens, e aí no versículo 11 continua. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então note que profetas é um grupo diferente dos apóstolos. E também na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 12, verso 28, está escrito assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Portanto, para que nós entendamos que os profetas não existem mais, primeiro é importante, imprescindível, que entendamos que os profetas eram um grupo diferente dos apóstolos. Então existia um grupo dos apóstolos e um grupo dos profetas. Guarda isso. Avançando um pouco mais, agora é preciso dizer que tanto os apóstolos quanto os profetas cessaram de existir depois do primeiro século. Eles existem apenas no primeiro século. No caso dos apóstolos, eles cessaram porque os requisitos para ser um apóstolo não podem mais ser preenchidos. Quais eram os requisitos para se ser um apóstolo? Eram dois. Primeiro, ter andado com o Senhor Jesus Cristo desde o período do seu batismo. Isso está expresso em Atos, no capítulo 1, verso 21. Ou seja, após a ascensão de Cristo, os discípulos permanecem em Jerusalém e eles querem recompor o quadro de 12, e aí eles começam a dialogar, a chegar num consenso quais seriam os critérios para se compor a lacuna deixada por Judas. E então chega a um consenso que o apóstolo que deveria, a pessoa que deveria ocupar o apostolado que Judas deixou por ter traído o Senhor,
deveria ser ocupado por uma pessoa que tivesse andado com o Senhor Jesus desde o período do seu batismo por João e também ter sido testemunha da ressurreição. Isso está em Atos 1:21 a Atos 1:22. Isso é tão verdadeiro que o apóstolo Paulo, por exemplo, ao tratar-se como apóstolo, ele reivindicava o cumprimento de pelo menos do segundo critério, que Cristo foi visto também por ele como um apóstolo nascido fora do tempo. Ele diz isso lá em 1ª Epístola de Coríntios, seu capítulo 15, verso 8. Enfim, o que eu quero dizer é que ninguém hoje pode reproduzir esses critérios históricos. E porque esses dois critérios não podem ser satisfeitos, não podem existir apóstolos, convencionalmente, como estão nas Escrituras Sagradas. Então, tanto os apóstolos e profetas, eles deixam de existir. A sua existência está apenas no primeiro século da igreja. Ainda um pouco mais sobre a cessação do dom de apóstolo, lembramos que os apóstolos não criaram nenhuma sucessão apostólica, ou seja, não existe nenhum tipo de orientação para que pudesse existir uma sucessão apostólica. Não há nenhum texto que sugira isso. Por exemplo, quando Paulo percebe que está já nos seus últimos momentos de vida nesta terra, isso está registrado, o seu ânimo, na 2ª Epístola de Timóteo, ele claramente vê Timóteo como seu sucessor, mas não o ortoga e não lhe dá o título de apóstolo. Em nenhum momento ocorre isso. Por quê? Porque não estava no entendimento de Paulo que deveria existir uma sucessão apostólica. Os apóstolos estavam dentro do primeiro século, daquele momento da plenitude da vinda do Senhor. Então veja, os apóstolos deixaram de existir, a sua existência está apenas no primeiro século. E também os profetas cessaram, porque como os apóstolos, eles faziam parte desse momento de fundação do novo modelo da igreja do Novo Testamento. Ou seja, é inegável que no Novo Testamento há um novo modelo de igreja. Por que um novo modelo de igreja? Porque até então, no Antigo Testamento, a revelação de Deus estava mais circunspecta, estava mais voltada para os israelitas. No Novo Testamento, especificamente com o advento do Espírito Santo no dia do Pentecostes, o Senhor Jesus Cristo enviando o Espírito Santo, derramando ele sobre a sua igreja, deu então um novo formato à igreja de Deus. E, inevitavelmente, os profetas eles estão vinculados junto com os apóstolos nisso. Isso está claro a partir do texto de Efésios capítulo 2, verso 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. O que esse texto está dizendo é que os apóstolos e profetas eles participam deste momento fundacional, né? Eles fundam, né, este novo modelo de igreja. Né? E essa era foi uma era ímpar, tanto é que ela é chamada de plenitude dos tempos. É nesta época que se operam os sinais apostólicos, como está escrito lá na 2ª Epístola de Coríntios, em seu capítulo 12, verso 12, que diz assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Isso inclui esta época em que os profetas também ladeavam os apóstolos. Portanto, assim como não existem mais apóstolos, também não existem mais profetas, porque a igreja não precisa ser refundada a cada século. Ela foi de uma vez por todas, a partir dos apóstolos e profetas, que eram porta-vozes de Cristo. Note que o Senhor Jesus Cristo sempre deixou isso bem claro, da importância do papel dos seus apóstolos, né, neste momento ímpar da história da revelação.
Lembre-se da conversa de Cristo com Pedro e os demais apóstolos em Mateus, no capítulo 16, quando diz a Pedro, que representava os apóstolos: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Claro que isso não se referia apenas à figura de Pedro, mas Pedro estava catalisando os demais apóstolos, ou seja, que estes homens, eles teriam a incumbência de, sobre a pedra que é Cristo, edificar a igreja. Quem? Os apóstolos, com certeza. Tanto é que a eles é dado as chaves do reino dos céus, significando a pregação da palavra que por eles sairia. Portanto, não existem mais apóstolos e não existem mais profetas. Isso é importante que deixemos registrado, e este entendimento precisa ser claro para nós, porque caso contrário, nós estaremos incorrendo em perigo de heresia. Nós precisamos lembrar que para nós cristãos presbiterianos, as Escrituras Sagradas são a suprema revelação de Deus, e Deus não nos dará nenhuma outra revelação. Não apenas este conceito da cessação de apóstolo e profeta nos ajuda, mas também as recomendações apostólicas. E aqui eu trago a frase de Paulo, lá em Gálatas, no seu capítulo 1, quando diz que ainda que um anjo do céu, um anjo de luz viesse e pregasse um outro evangelho com uma outra revelação, ele fosse anátema. Ou seja, a maldição está sobre todo aquele que quer trazer novas revelações para o povo de Deus. Não existem mais. Tudo está selado dentro das Escrituras. Somente a Escritura. A Escritura, ela é eficaz para os propósitos de Deus. Agora eu quero retornar aqui a algumas questões presentes. Existem pessoas que afirmam o contrário. Nós vivemos numa época em que algumas pessoas elas simplesmente dizem que existem profecias e defendem esta ideia. Como nós devemos lidar com isso? Bom, primeiro nós devemos lembrar que estamos vivendo num país livre. As pessoas gozam da democracia e elas são livres para dizer o que bem entenderem. Por exemplo, eu gosto muito do exemplo do hippie. Qualquer pessoa é livre para dizer-se hippie. Não tem nenhuma dificuldade com isso. A questão é cabível? Veja, o movimento hippie é um movimento dos Estados Unidos da década de 1960, que surge em protesto da Guerra do Vietnã e tem todo um grupo de ideologias formatado. Isto é um hippie. Agora, chamar-se de hippie hoje faz com que o movimento hippie seja recortado dos Estados Unidos e trago para cá no século XXI? Claro que não, mas a pessoa ela é livre para dizer-se o que bem entender. O ônus da prova é dela, ela que tem que provar que o movimento hippie está atual, é um movimento atual e perene, né? Da mesma forma que aquelas pessoas que dizem que existem profecia, elas são livres para dizer isso, entretanto não há fundamentação bíblica, como eu acabei de mostrar, mas as pessoas vão dizer o que bem elas quiserem. Então, mas é necessário que elas justifiquem isso nas Escrituras, coisa que não é possível fazer, porque, como eu acabei de dizer, não existem mais. Mas e as pessoas que dizem que já tiveram algum tipo de experiência? Aqui nós precisamos ter cuidado. A nossa orientação não se baseia na experiência particular que alguém diz ter tido, mas nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, a Bíblia, que determinam que houve apenas uma morte de Cristo, uma ressurreição de Cristo, apenas um derramamento do Espírito Santo, um Pentecostes, e esses eventos não ocorrem mais. Não importa se alguém dá um novo nome para isso, ou chama isso de um termo bíblico, resgata a palavra apóstolo e se autonomenclatura apóstolo, isso não muda o fato de que ninguém pode mais satisfazer aqueles dois critérios para ser apóstolo, embora a pessoa possa se auto-intitular um. Não há provimento bíblico para isso.
Devemos lembrar também que na história da igreja sempre existiram pessoas que afirmaram serem portadoras de novas revelações. Não há nada de inédito nestas pessoas que dizem que têm uma nova revelação de Deus. Elas vão ter que dar conta disso para o Senhor, dono da igreja, no final dos tempos. Então, por isso que todas as vezes em que o sentimentalismo e individualismo acaba se associando a uma leitura bíblica defasada, literal demais, isso acaba dando alguns problemas. As pessoas simplesmente, por uma leitura bíblica superficial, literalista, leem sobre os profetas no Novo Testamento, se emocionam com isso e querem trazer e importar para cá, ignorando a teologia do Novo Testamento. A Bíblia não permite esse tipo de malabarismo, embora alguns afirmem que seja possível, não é bíblico. Portanto, muito cuidado com essas pessoas que se auto-intitulam profetas ou apóstolos, ou querem nos fazer crer que esses dons estão disponíveis hoje. Eles não estão, pelos argumentos que eu aqui deixei arrazoado de uma forma simples, despretensiosa, mas importante para que você possa se defender e defender a fé cristã, tendo condições de dar resposta sobre a sua fé. Que Deus possa nos abençoar e que possamos todos termos a clareza maior pelo Espírito Santo de Deus.